Eu sempre odiei o espanhol. Eu nunca gostei. Via muito distante pra mim. Olá amigos, que tal? Pra quem não me conhece, eu sou Kaline, eu moro aqui na Espanha fazem 2 anos e hoje eu vou contar um pouquinho da minha trajetória com o espanhol. Vamos lá? Se você é novo aqui no canal e não me conhece, ou também não me conhece no Instagram, como eu já falei, eu sou Kaline, eu sou de Recife, Pernambuco, e eu moro aqui em Salamanca, na Espanha, fazem 2 anos. Eu quis trazer um pouco nesse vídeo a minha jornada com o espanhol, as adaptações, que é uma coisa que vocês me perguntam muito no Instagram, como é esse processo de aprendizado, e espero que vocês gostem. Então, pra começar tudo, vou começar do começo, obviamente. É uma história até que engraçada, porque eu sempre odiei o espanhol. Eu nunca gostei. Então era sempre algo que eu via muito distante pra mim. Na escola, no ensino médio, né, a gente tinha aula de espanhol e de inglês. Mas para a avaliação final, assim, a gente só precisava escolher um dos 2 idiomas que contava como a língua estrangeira. E eu sempre tive facilidade com o inglês, porque desde pequena, não desde pequena, desde adolescente, enfim, eu sempre tinha mais proximidade com as músicas internacionais, com as músicas em inglês. Então, eu já tinha um nível de inglês muito bom, assim, comparada com outras pessoas, porque eu já tinha esse contato, assim, desde muito tempo. Eu sempre escutava músicas em inglês, eu sempre via filmes em inglês e legendado, enfim, já tinha uma noção muito avançada em inglês. Também, a parte do aprender o inglês foi um processo muito passivo pra mim, como eu falei agora, que já era parte da minha vida. Então, não foi uma coisa que eu fui buscando aprender o inglês. Foi algo que simplesmente aconteceu porque era parte da minha vida, coisas em inglês. Então, como eu sempre tive essa facilidade com o inglês, eu nunca olhei pro espanhol. Eu sempre achei o espanhol uma língua um pouco chata, sabe? Porque parecia muito com o português, mas ao mesmo tempo não era e, não sei, pra mim sempre soou um pouco estranho. Então, assim, nunca dei nenhuma importância pro espanhol, na verdade. Então, foi também um choque para mim quando eu decidi vir para a Espanha, porque era algo que eu nunca tinha pensado. Assim, se você já me acompanha um pouco mais no Instagram e aqui, eu já falei que eu tinha sempre esse desejo de fazer intercâmbio, mas não sabia qual lugar que seria. A última opção seria para a Espanha, porque eu não sabia nada de espanhol. Para não dizer que eu tinha total aversão ao espanhol, eu sempre amei Rebeldes, né, que isso daí eu acho que é mundial, mas eu gostava só das músicas e só. Quando surgiu a oportunidade para eu vir para cá, para Espanha, se você ainda não conhece, não sabe como aconteceu isso, eu vou deixar aqui o vídeo onde eu falo do meu processo de transferência, ou aqui, não tenho muita certeza, mas vai estar em um desses 2 lugares. E quando surgiu essa oportunidade para vir fazer um intercâmbio aqui, foi algo bem aleatório, na verdade. Antes de eu começar o processo de intercâmbio, eu tinha me matriculado na escola de idiomas da Federal para o inglês. Sendo que tinha uma lista de espera muito grande, deu problema, e aí tinha outra opção, que é ou dar só uma porcentagem do dinheiro, ou eu escolher outro curso. E o curso que era mais perto, assim, que tinha mais vagas e mais possibilidade de eu entrar, era o de espanhol. E não era algo que eu estava super emocionada, mas, assim, ok, tem um espanhol, então vai espanhol. Mas eu gostava das aulas, assim, eu achava interessante, apesar de que eu não estudava. Eu ia pra aula, e aí voltava e, tipo, nunca estudava, nunca revisava, nem nada disso, mas eu absorvia muito bem o que era dito na aula, né? E como eu já tinha essa percepção, assim, mais intuitiva do idioma, né? Porque eu acho que eu já tinha aprendido passivamente com o inglês e foi uma questão também intuitiva com o espanhol. E sempre que eram as provas, as avaliações, eu sempre tirava uma nota muito boa. Eu fiz 1 ano, mais ou menos, do curso de espanhol e eu consegui o certificado de básico 2. E foi justamente nessa época que eu consegui a transferência e eu vim pra cá, né? Pra Espanha.
E aí, quando eu cheguei aqui, já foi outro problema. Por quê? Porque você acha que você fazendo um curso... Tem gente que faz curso toda a vida e chega num lugar que fala língua e não consegue falar língua. E eu só tinha passado um ano e não era que eu tinha estudado. Quando eu cheguei aqui, parecia que eu tinha estudado zero. Parecia que eu só sabia que eu tinha aprendido em Rebeldes, vamos dizer assim. Porque a realidade é totalmente diferente. Eita! Uma coisa é você tá na sua comunidade e poder estudar quando e como quiser e não ter muita essa obrigação de saber. E outra coisa é você chegar em um lugar onde você tá imerso no idioma, onde todos falam esse idioma. Então é muito difícil essa mudança de realidade. E eu acho que é isso também o que ajuda muito você a mergulhar no idioma de verdade. E então quando eu cheguei aqui foi uma coisa bem caótica, porque primeiro que quando eu cheguei eu não entendia nada do que ninguém falava, porque eu acho que como qualquer nativo a gente fala rápido, né? Assim, para outras pessoas, quando as pessoas vêm de fora, então as pessoas falam rápido, mas pra gente a gente fala normal, porque a gente se entende. Mas eu não conseguia entender nada, assim, absolutamente nada. Pra mim aquilo não é espanhol, era grego. Mas, assim, com o primeiro, segundo mês, eu consegui me adaptando, assim, mais ou menos da forma com que eles falavam e consegui entender. Mas o maior problema não era entender, porque eu acho que entender você até entende, que essa é a frase que todo mundo fala. Eu até entendo, só não consigo falar. E isso é fato. O pessoal fala que o problema é falar, mas o problema não é falar, o problema é se expressar. Porque depois, acho que fazia já, não sei, uns 3, 4 meses por aí, que eu ainda tava nesse processo de adaptação. Eu lembro que eu sabia falar algumas coisas, assim, pedir coisas, ou perguntar coisas, enfim, coisas assim, muito básicas. Mas uma coisa que pesava muito era que, por exemplo, quando eu tava numa roda de amigos ou conhecidos e eles estavam falando sobre alguma coisa, se eu tinha uma opinião sobre o assunto, eu não conseguia expressar essa minha opinião, ou expressar como eu tava me sentindo no momento. Opiniões, sentimentos, dúvidas, eu não conseguia expressar nada da maneira com que eu gostaria de expressar. Então, eu falava e era como se eu não encontrasse as palavras, se eu não tivesse as palavras, ou ainda que eu tivesse as palavras, eu não sentia como se eu tivesse dito o que eu realmente queria dizer. E isso é uma coisa muito frustrante, que pra mim foi assim, sempre que eu tentava, eu não conseguia, e aí eu meio que me retraía e ficava, não vou falar mais, não quero, porque sempre ficava com aquele... Não sei dizer, eu acho que só com quem passa na experiência sabe, mas... Não sei explicar, é bem louco. Mas espero que vocês estejam entendendo. Outra coisa que ajudou a piorar, mas depois ajudou de verdade, foi que assim que eu cheguei, eu não consegui encontrar como uma comunidade, assim, um grupo de brasileiros. Eu não consegui me encontrar, assim, realmente ter, não sei, muito apego com nenhum dos grupos que eu vi. E como eu já tinha conseguido entrar no grupo de jovens da igreja, eu comecei a ter contato realmente com as pessoas que falavam em espanhol. No início foi muito difícil, mas ao mesmo tempo foi a maneira com que eu aprendi espanhol, porque quando eu cheguei aqui eu também não fiz curso de espanhol, então como eu já estava mergulhada na cultura de falar espanhol e também o meu dia a dia e minha social, enfim, era todos com pessoas que falavam espanhol também, foi um processo passivo igual ao meu processo com o inglês, que eu sempre tava aí ao redor de gente falando espanhol e a minha única saída era falar espanhol. Mas eu falo que ajudou a piorar e depois ajudou mesmo, porque nesse processo de eu não conseguir me expressar, eu me retraí, mas aí eu comecei a fazer algo que realmente me ajudou depois. Porque ao invés de eu simplesmente me retrair e falar, tá, não vou dizer nada e só vou escutar e ok, eu comecei a escutar e observar o que eles estavam falando e da maneira com que eles estavam falando. Comecei a observar as palavras, os verbos, a forma verbal, o sotaque e sempre ia internalizando, ia tomando como notas mentais, sabe, do que eles estavam falando, da forma com que eles estavam falando. Sempre que eu ia falar, assim, que eu tinha uma coragem pra falar, eu ia reproduzindo o que eu tinha escutado, sabe? Então era meio que fazia um shadowing inconsciente. Quem não sabe o que é isso, eu falei no meu Instagram, você pode ir lá ver. Na verdade,
essa era uma técnica que eu fazia quando eu assistia os filmes e as séries em inglês. E eu fazia isso inconscientemente, né? Eu nem sabia que era uma técnica, mas era uma coisa que eu fazia assim, intuitivamente. E quando eu vim pra cá, eu também fazia isso, mas ao vivo. Quando eu tava com as pessoas, eu sabia que eu não tinha as palavras certas. Eu simplesmente ficava falando, assim, que nem um rádio. A pessoa falava e eu repetia na minha cabeça o que ela tinha acabado de falar. E com essas notas mentais eu fui construindo meu próprio acervo, assim, sabe? Tendo em mente coisas que eram corretas, a forma correta de se falar, e as coisas que eram erradas. E essa foi a maneira que eu consegui evoluir o meu espanhol. Não digo que eu falo 100% espanhol, não, pelo amor de Deus. Mas do zero que era de onde eu estava, eu melhorei 100%, mas ainda tem 1000% pra recorrer. Então, pra você que veio aqui e quer aprender espanhol ou outra língua, eu vou deixar aqui as dicas que serviram pra mim nessa minha jornada, nessa minha experiência. E se você ainda não conhece o meu Instagram, eu vou deixar aqui em algum lugar, que lá eu sempre dou dicas de espanhol. Toda segunda-feira tem o Calunes, que é o dia inteiro em espanhol. Sempre coloco dicas de como aprender espanhol. Então, se você tá interessado, vai lá dar uma olhadinha. Então, chegamos à parte importante, que é a parte das dicas. A minha primeira dica, se você vai fazer um intercâmbio ou não, porque você pode fazer isso desde a sua casa, é sempre esteja em contato com pessoas que falam o mesmo idioma. Se você vai para um país, eu sei que é normal você buscar um grupo de pessoas que passam a mesma experiência que você, no caso brasileiros, mas busque sempre estar em contato com pessoas que falam a mesma língua do local. Se você não vai fazer um intercâmbio, tem maneiras de você estar em contato com pessoas que falam espanhol. Tem vários aplicativos justamente para você ter contato com pessoas nativas de outros locais. E eu também dei essa dica e eu também dei uma lista desses aplicativos lá no meu Instagram. Então vai lá ver. Segunda dica: sempre observe o que as outras pessoas estão falando. Como eu falei anteriormente, essa foi a dica que mais me ajudou. Se você não vai falar numa conversa, se, enfim, não quer falar ou não sabe falar, você senta e observa. Mas observa assim, como se você estivesse numa aula mesmo, assim, tomando notas. Você pode pegar um caderninho mesmo, ninguém vai nem ligar que você achou interessante, uma palavra que você não sabe o significado, a forma de construir a frase, a forma de falar a frase, como ele fala a letra L, a letra R, enfim. E quando você chega em casa, você tenta reproduzir. Então essa dica é muito valiosa. E a terceira dica é mergulhe na cultura. Tem um filme que se chama A Chegada e fala um pouco sobre essa questão de idiomas. É um filme muito interessante e traz uma mensagem também muito, muito legal, que é quando você realmente entende uma língua, a sua mente muda. Não é simplesmente o fato de você falar a língua, é mais do que isso. A forma com que você vê o mundo muda. Então, quando você aprende de verdade um idioma, você aprende um mundo novo. Não é algo que simplesmente você aqui e o espanhol, o inglês. Mas o espanhol e o inglês está fazendo parte de você. E o espanhol e o inglês são culturas e idiomas, vamos dizer que são dois mundos que entram no seu mundo. Esse papo tá bem filosófico, mas que é assim que eu me sinto também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha te ajudado a começar a estudar um idioma ou a prosseguir estudando, se você já começou e parou por algum motivo. E é isso. Não esquece de dar o like, de comentar aqui se você gostou, de compartilhar se você acha que vai ser útil para outras pessoas também. E não se esquece de se inscrever, de ativar o sininho. Podem deixar também sugestões nos comentários de vídeos que vocês querem. E é isso. Hasta luego!